Fala galera, canal Meu Tricolor chegando nessa quinta-feira, um ano literalmente terrível para o nosso Fluminense. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês um assunto que, cara, tá martelando na minha cabeça. E para ser muito sincero e honesto a todos vocês, eu só vou abordar esse assunto nesse vídeo. E eu quero muito a tua atenção, porque o que eu vou falar aqui é muito preocupante. E eu coloquei o título aí desse vídeo e eu vou repetir ele aqui para vocês. Eu, Fagner, não quero acreditar que tudo isso que está acontecendo com o nosso Fluminense seja de propósito. O assunto desse vídeo é um assunto muito sério. Eu quero contar com a tua presença depois da vinheta. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria estar aqui com todos vocês, beleza? Bom, galera, o assunto desse vídeo é um assunto muito delicado, é um assunto muito preocupante e um assunto que, cara, verdadeiramente eu não quero acreditar que isso possa ser uma verdade dentro do nosso Fluminense Futebol Clube, dentro da nossa instituição. Bom, para você que gosta do meu trabalho, para você que está aqui e é um apoiador desse projeto, desse canal, você já vestiu essa camisa, você está comigo nessa caminhada, eu queria só te lembrar, antes da gente começar a falar esse vídeo, para você não esquecer do seu like, para você que está me vendo pela primeira vez e ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, tá? Escuta o vídeo todo, pensa, dá uma oportunidade para tua mente abrir, pensa e coloca o teu comentário, tá? A gente vai ter sempre um respeito um pelo outro para depois a gente seguir a nossa vida, ok? E se vocês puderem me ajudar, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, beleza? Fagner, o assunto desse vídeo, ele tem por finalidade falar sobre o quê? É justamente sobre a SAF no Fluminense. Vou falar sobre o que pode estar acontecendo, tá? Não estou falando que está acontecendo. Eu não estou fazendo um vídeo aqui acusando. Eu estou fazendo um vídeo com pensamento, sabe, meu, diante do momento que a gente está vivendo. E quando foi ontem, dia 27, quarta-feira, eu não estive aqui presente com vocês, eu estava muito atarefado com a Aurora, fiquei olhando a Aurora ontem o dia todo e não consegui trabalhar, não consigo fazer nada. A Aurora de 2 aninhos, né, minha filha que vai fazer agora, dia 2 de dezembro, ela necessita muito da minha atenção com ela. Então não consigo trabalhar, peço perdão a todos vocês. Só que ontem minha cabeça não parava de pensar no Fluminense Futebol Clube. E eu pensando, falando, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Só para vocês terem uma ideia, dos últimos 4 jogos que a gente teve no Maracanã, eu fui em todos. Porque o meu intuito como torcedor é apoiar. É convidar você para que quando você puder ir ao Maracanã também. A gente faz isso aqui no canal. Eu fui Fluminense 1, Atlético Paranaense 0. Eu fui Fluminense 2, Grêmio 2. Eu fui Fluminense 2, Fortaleza 2 e eu fui Fluminense 0, Criciúma 0. Ou seja, os últimos 4 jogos eu estava lá e foram 4 empates. Uma vitória e 3 empates. Uma vitória e 3 empates. E a gente tá aí nessa luta, 39 pontos. E aí, diante do que está acontecendo dentro do nosso Fluminense, ontem eu estava pensando o dia todo. E
Eu cheguei a um pensamento ontem que eu fui surpreendido. Ontem aqui na minha casa eu estava com a Aurora. Eu recebi uma ligação. Tô falando para vocês aqui a verdade, tá? Eu não tenho nenhum porquê de levantar uma calúnia, levantar uma mentira. Eu odeio essas coisas. Recebi uma ligação ontem e na ligação me falaram o seguinte: você não tem ideia dos assuntos que estão correndo dentro dos corredores de Laranjeiras. Eu até na hora fiquei tonto. Falei assim: você tá querendo dizer Xerém? Aí a pessoa falou assim: não é Xerém, Laranjeiras. Aí eu fui. Basicamente eu me sentei no sofá. Falei: pode falar que eu tô ouvindo. E aí a pessoa falou pra mim algumas coisas que diante assim, sabe, cara, por essa luz aqui que eu tô falando com vocês, eu tava pensando sobre alguma coisa próxima a isso, diante do nosso momento que a gente vem vivendo e diante dessa possibilidade do Fluminense virar a SAF, e aí eu recebo uma ligação. Tipo assim, ó, tá vendo aí, ó? Aí, ó. Você pensou, alguém te liga para poder falar sobre o determinado assunto. E o que que é? Deixa eu entrar aqui com vocês aqui. Não é segredo para mim e para você que o Fluminense Futebol Clube, na gestão do presidente Mário Bittencourt, tem o projeto de fazer com que o Fluminense Futebol Clube ele se torne SAF. A ideia a princípio era até mesmo em 2024. Mas não rolou. Provavelmente vai ficar para 2025. Basicamente a ideia é essa. E aí tá. A pergunta que eu vou te fazer aqui, vamos abrir a nossa mente. Fluminense atual campeão da Libertadores. Fluminense teve a maior arrecadação da sua história em 2023. Fluminense vira 2024, vai para Mundial de Clubes, é vice-campeão, tá? Importante dizer isso. Ou seja, um ano basicamente, pô, cara, perfeito pro Fluminense. Aí vem janeiro, aquela folgazinha, aquelas fériasinha, vem fevereiro, Fluminense campeão da Recopa. Ok? Ok. 2024, hein? 29 de fevereiro de 2024. Fluminense vai virar SAF. Você vem numa crescente, tum. Quanto que vale a SAF do Fluminense? Eu trouxe um vídeo um tempo atrás agora para vocês e falei para vocês ali um valor. É claro que eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Basicamente não tenho conhecimento, né? Quase nenhum. Só que, pô, eu imagino. Olha quanto tempo tem a instituição Fluminense. Uma instituição de 122 anos de história. Fluminense tem as Laranjeiras. Fluminense tem Xerém. Fluminense administra o Maracanã pelos próximos 20 anos. O que não se dá para fazer entrando uma SAF com o Fluminense na administração do Maracanã? Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Eu só não sei te dizer o que, mas eu acredito que dê para fazer muita coisa. E o Fluminense tá no auge, né? Digamos assim. Agora não, mas ganhou tudo aí, ganhou a Recopa, ganhou a Libertadores. Quanto vale a SAF do Fluminense? E eu falei pra vocês num vídeo passado, né? Cara, eu acho que uns 2,5 bilhões. Não foi o que eu falei pra vocês? Foi o que eu falei pra vocês. Ontem, prestem atenção. Eu escutei o seguinte: a SAF do Fluminense, ela pode acontecer sem a inclusão de Xerém. Entendeu? Eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu disse para vocês que pode acontecer. Preste atenção para depois ninguém vir contra mim o que eu estou falando aqui. Então a SAF do Fluminense em 2025, ela pode acontecer sem incluir Xerém. Aí eu já não sei por qual motivo. Eu tenho um pensamento. Eu já não sei por qual motivo. Então se não vai incluir Xerém, vamos dar um exemplo aqui, tá? Esse valor cai para 1,5 bilhão,
tá? Vamos dar um exemplo aqui. Bom, com Xerém, com tudo, Fluminense vale 2,5 bi. Tô dando um exemplo. Sem Xerém, 1,5 bilhão. Fluminense está na alta. Agora vamos lá. Fluminense tá tendo o estudo do banco BTG, que tem o seu dono do BTG, esqueci o nome do cara aqui agora. Esse cara, ele é tricolor, ele torce pro Fluminense. Não sei se é André Esteves ou Adriano Esteves, alguma coisa do tipo assim, tá? Ele é fluminense. Tem foto desse cara no Maracanã cumprimentando o Mário Bittencourt. O Fluminense fechou com o banco BTG para que ele pudesse fazer um estudo, né? Ser um advisor, né? O nome é esse. Para poder levantar tudo e procurar investidores para o Fluminense, né? Para se tornar uma SAF. O presidente Mário até disse que o próprio banco BTG, ele poderia ser esse investidor, se ele quisesse. Mas o Fluminense quer dessa forma aqui, segundo o presidente Mário falou. Por último agora, a gente tem pensado numa possibilidade que talvez seja muito real, em que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, consegue, dentro do seu último ano de gestão, 2025, trazer o investidor. Quando ele traz o investidor, o Mário, dentro dessa negociação, pode combinar o seguinte: olha, eu renuncio à presidência, tô dando um exemplo aqui, tá? Se eu estiver falando besteira, me perdoe, eu tô dando um exemplo. Eu vou renunciar aqui à presidência, ou de repente eu vou cumprir 2025 todo, só que vocês entrando, vocês me contratam para ser o CEO da sua empresa, que eu tenho todo o conhecimento aqui do Fluminense, eu fico no Fluminense, mas sendo o CEO, o cabeça para continuar tocando o Fluminense. Talvez tenha esse amarro, entendeu? Dentro dessa negociação. Beleza, Fagner, tá bom. Tem o banco BTG, né? Tem aí o Mário que pode ser CEO da empresa. Beleza, beleza. Mas o porquê disso então? Aqui é que vai entrar a situação. Qual é o investidor que vai comprar alguma coisa? Preste atenção. A pessoa é bilionária, a pessoa é rica, muito inteligente. Quem é a pessoa que vai comprar alguma coisa quando esta coisa, e eu tô falando do Fluminense, ela tá aqui, ó, na alta? Tira Xerém, 1,5 bilhão de reais. Eu te lembro, quanto que foi comprado o Botafogo? 400 milhões. Quanto que foi comprado o Cruzeiro? 400 milhões. O Vasco, que tá tendo esse problema aí, horroroso, com a 777. 700 milhões, eu acho. Foram comprados a esses preços de banana porque são clubes que estavam em crise na época. Agora o Fluminense, tipo assim, numa alta, vale 1,5 bilhão. Sem Xerém, por exemplo. Tá bom, Fagner, entendi. E aí? E aí é que o pensamento que ontem, na quarta-feira, me rodeou, que eu fiquei pensando muito no porquê que o nosso Fluminense está passando por isso. Atual campeão da Libertadores, ninguém desaprendeu a jogar bola. Por que que o Fluminense está atuando dessa maneira? A partida da última terça-feira foi uma catástrofe. Foi uma partida vergonhosa. Se tivesse que ter um vencedor, esse vencedor seria o Criciúma. O Fábio salvou o Fluminense. E nós estamos muito ameaçados de ser rebaixado. E se o Fluminense for rebaixado?
para a Série B em 2025. É aqui que eu quero chegar. Quanto vale a SAF do Fluminense Futebol Clube? Vocês estão entendendo? Ontem eu estava pensando muito sobre isso. Por que o nosso Fluminense está desse jeito? E aí eu pensei nessa possibilidade. E cara, eu me surpreendi de verdade com a ligação que eu recebi. Eu tenho alguns contatos. São poucos, mas alguns contatos. E o contato que eu tive ontem foi um contato que tem envolvimento no clube. Não tô mentindo para vocês, eu não preciso disso. Eu tô aqui para tentar levar sempre o nosso Fluminense pro melhor, mas eu tenho que te contar tudo o que acontece. E vou concordar e vou discordar sempre que eu quiser, porque aí é a minha opinião, é a minha cara que tá aqui, é a minha responsabilidade. E ontem a pessoa me ligou e falou assim, ó: Fagner, se o Fluminense for rebaixado, o investidor, ele não vai comprar o Fluminense por 1,5 bilhão. Por exemplo. Por quanto que ele vai comprar, Fagner? 700 milhões. Eu falei, caraca, cara. Eu falei, essa parada é verdade, cara. Essa parada pode estar acontecendo nos bastidores. Não estou dizendo que está, mas pode estar acontecendo nos bastidores. Tanto que é inacreditável. A gente vê um Fluminense, atual campeão da Libertadores, com um pet de campeão da Libertadores no peito. O Fluminense desinteressado em vencer. O nosso Fluminense não está interessado em vencer as partidas dentro do Maracanã. Que a gente praticamente a gente é imbatível no Maracanã. Tanto que a gente tá aí um tempão já sem derrota. Mas a gente venceu o Atlético Paranaense, empatou com o Grêmio, empatou com o Fortaleza e empatou com o Criciúma. Pô, não é normal. A vitória do Grêmio tava na nossa mão. Tava na nossa mão. Os caras foram fazer gol aos 53 minutos do segundo tempo. Contra o Fortaleza, beleza, é um jogo duro. Esse é o jogo que eu falo assim, ó, cara, aqui não, aqui é jogo de igual para igual. A gente conseguiu buscar o empate. Agora, contra o Criciúma, confronto direto. Cara, isso mexeu muito comigo. E eu acredito também que mexeu muito com você. Então, meus amigos, eu pensei nisso e ontem a ligação que eu recebi me disse isso. Fagner, estão se falando nos bastidores aqui de Laranjeiras que o Fluminense indo para a Série B ou, tipo assim, ficando muito mal das pernas, ainda que permaneça na primeira divisão. Vamos colocar aí na 16ª colocação, que é ridículo, tipo assim, só se salvou da zona do rebaixamento para a segunda divisão. O Fluminense, Fagner, perde valor. O Fluminense fica desvalorizado. E aí o investidor vem e fala assim, ó, tudo bem. Tudo bom. Você não tá no momento muito bom, né? É. Olha só como é que é. Você não tá no momento muito bom, né? É, não tô. Então, tô com uma proposta aqui de 700 milhões para ser o investidor do Fluminense. Você aceita? Aceito. Meus amigos, agora eu vou falar para vocês aqui a minha opinião. Se o Fluminense cair para a Série B para depois ter a implementação da SAF, cara, eu vou ficar com tanta raiva. Eu vou ficar com tanta raiva, mas com tanta raiva, que eu vou precisar me controlar demais para eu não falar muitas besteiras, cara. Porque sim, isso pode ser um plano escroto para o Fluminense se tornar SAF em 2025. Só que assim,
Eu não sei até que ponto eu posso tentar evitar isso. Não tenho força praticamente nenhuma. Nenhuma. É igual, por exemplo, você me falar assim, a gente vai jogar domingo contra o Atlético Paranaense e vamos jogar na próxima quinta contra o Cuiabá no Maracanã. E fecha contra o Palmeiras. O que será que nós vamos ver nos próximos 3 jogos? Eu tô muito preocupado. Muito preocupado. E eu torço demais para que o nosso Fluminense, cara, não seja rebaixado, cara. Cara, eu tô muito na torcida para que a gente não seja rebaixado. Vai manchar a história do clube. Você ser campeão da Libertadores em 2023, campeão da Recopa Sul-Americana em 2024, em fevereiro, e no final do ano você cai para a segunda divisão. E vai jogar o Super Mundial de Clubes na Série B do ano que vem? Cara, é vergonhoso. É vergonhoso. Se isso for verdade, é um plano escroto. Se isso for verdade, da diretoria atual do Fluminense. Tomara, e aqui eu finalizo, tomara que isso não seja verdade. Tomara que isso não aconteça. Mas talvez não seja um pensamento só meu, não. Talvez seja um pensamento seu também. Será que não tem alguma coisa por aí? E tem muita coisa estranha acontecendo. Essa é a grande realidade. Eu tô recebendo aí, eu tô lendo as mensagens de vocês. Fagner, tem alguma coisa acontecendo. Por que o Fred saiu? Será que foi só pelo fato dele querer jogar o futevôlei dele? Vamos pensar. Aí o Marcelo sai da maneira que sai. Aí a gente fica só com aquele primeiro foco, né? Bizonho do Marcelo. E se não estão sabendo de alguma coisa e estão dando linha na pipa antes? Vocês estão me entendendo? A gente precisa abrir a nossa mente. Agora, cara, se acontecer, vai ser uma parada imperdoável para o presidente Mário Bittencourt, principalmente, que é o responsável principal do Fluminense Futebol Clube hoje. Ele é o presidente. Se isso aqui for um plano macabro de rebaixar o Fluminense, para o Fluminense desvalorizar, entrar um investidor e ele depois virar CEO, é imperdoável. Eu não vou perdoar o Mário Bittencourt se isso aqui for verdade. Esse é o recado que eu queria te dar. Eu não sei qual é a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Coloca o que você pensa, tá? E a gente vai trocar ideia e a gente vai conversar. Tamo junto. Que Deus possa nos ajudar a permanecer com o Fluminense na primeira divisão. É tudo que a gente mais quer. Grande abraço, até o próximo vídeo.